Olá, gente, boa noite. Estamos aqui nesse início de semana para mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E eu venho te convocar a estar aqui participando nesse momento que vamos estudar um pouquinho, escutar uma palavra abençoada do coração de Deus, da palavra de Deus para nós, né? Então, o tema é o preconceito e o amor de Deus, e a gente vai estar lendo João 1, 43, 51. João 1, 43, 51. João 1, 43 ao 51 diz assim: Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, assim como os profetas, Jesus, o filho de José e de Nazaré. Disse-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo bom? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Quando Jesus viu Natanael que se aproximava, disse dele: eis aqui um israelita de verdade, em quem não há engano. Disse-lhe Natanael: de onde tu me conheces? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus que sobem e descem sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Aleluia, que palavra abençoada. Então, o texto hoje do nosso estudo vai falar o preconceito e o amor de Deus. E a gente vai ver aqui o versículo 46 que diz: Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Existia um preconceito em relação a isso, né? E como Jesus falou que já tinha visto ele lá debaixo da figueira, ele viu que realmente Jesus era o Filho de Deus. E aí Jesus vira para ele e fala: só porque eu disse que te vi debaixo da figueira e agora crês em mim? Ainda verás coisas muito maiores do que essas, né? Então, você não é o que eu esperava. Achei que o odiaria, mas não o odeio. As palavras do jovem soavam duras, mas na verdade ele se esforçava para ser gentil. Eu estudava no país dele, um país que décadas antes lutara contra o meu. Participávamos juntos de uma discussão em grupo na sala de aula e notei que ele parecia distante. Quando perguntei se o ofendera de alguma forma, ele respondeu: de jeito nenhum. Só que meu avô foi morto nessa guerra e eu odiei seu povo e o seu país por isso. Mas agora vejo quanto temos em comum e isso me surpreende. Não vejo por que não podemos ser amigos. O preconceito é tão antigo quanto a raça humana. Há 2 milênios, quando Natanael ouviu pela primeira vez que Jesus morava em Nazaré, seu preconceito tornou-se evidente. Nazaré, exclamou Natanael. Nazaré? Exclamou Natanael.
Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1,46. Natanael vivia na região da Galileia como Jesus. Ele pensou que o Messias de Deus viria provavelmente de outro lugar, pois até mesmo outros galileus menosprezavam Nazaré, porque o local parecia ser um lugar pequeno e comum. É claro que a reação de Natanael não impediu que Jesus o amasse, e ele foi transformado ao se tornar discípulo de Jesus. Mais tarde, Natanael declarou: "O Senhor é o Filho de Deus", versículo 49. Não há preconceito que possa resistir ao amor transformador de Deus, né? Eu costumo falar que o preconceito acaba afastando as pessoas uma das outras, e esse preconceito, que é um conceito, a gente conceituar alguém antes até de conhecer, né? Então, eu desde pequena eu posso dizer que é essa dádiva. Eu lembro que às vezes a coleguinha falava: "Ih, não brinca com fulano não, porque fulano é isso e aquilo". Eu sempre gostei de pagar para ver se realmente aquela pessoa é aquilo que estão me dizendo. Porque na verdade, a gente não sabe quais são as verdadeiras intenções daquela pessoa que está nos falando. Se ela está nos alertando, se ela quer nos proteger, se na verdade ela quer a nossa amizade só para ela, esse tipo de coisa. Então, eu sempre paguei para ver, e por muitas vezes eu me surpreendi, porque aquela pessoa não era aquilo para mim que falaram que era. Para mim não foi, né? E Jesus, ele não apesar do preconceito de Natanael, Jesus fez dele um discípulo e ensinou muitas coisas, né? Então, a gente não deve ser preconceituoso com as pessoas. A gente precisa se aproximar das pessoas e ser um agente atraente para o reino de Deus e não repelente. Se a gente for preconceituoso, como é que a gente vai estar dentro da igreja e quando chegar um mendigo a gente vai recebê-lo? A gente já acha que o mendigo vai querer roubar alguma coisa. Não quer dizer que tem alguns que fazem, que todos os moradores de rua vão fazer esse tipo de atitude, vão ter esse tipo de atitude. Muitas vezes a gente pode se surpreender. É claro que a gente corre riscos, mas por Deus e pelo reino vale a pena correr riscos, né? Então, eu tenho esse carinho com as pessoas que moram na rua, e eu já conversei com algumas delas. E, gente, eles têm história. Tem pessoas que têm faculdade que moram na rua, que muitas vezes nem são usuárias de droga, mas escolheram ficar longe de toda aquela loucura e se abstrair da família. Pessoas cultas e inteligentes. Então, a gente não deve ter um preconceito. A gente deve se colocar no lugar das pessoas. A gente deve fazer como Jesus fez. Apesar de receber o preconceito, às vezes quem vai passar pelo preconceito somos nós. Vocês já ouviram falar de preconceito regional? Eu já passei por uma questão de um preconceito regional. Eu estava com uma amiga num restaurante. Na ocasião, a gente estava com um fotógrafo, a gente era modelo, e a gente foi para esse restaurante na metade da tarde. Mas aí a conversa, a gente ficou lá conversando, comendo e tal, não sei o quê, foi até a noite. E realmente a roupa que nós estávamos do horário da tarde não condizia com as vestes que a gente deveria estar à noite. E ali a namorada, né, do dono do restaurante
também enciumada, né, que ele estava lá sentado à mesa conosco, chamou a minha amiga de nordestina, tipo assim, ela praticamente quis humilhar a gente com esse preconceito relacionado à nossa aparência, e principalmente da Nádia na época, né? E foi muito constrangedor mesmo. E a gente foi embora, né? Foi bem desgastante, assim, a mulher tava bêbada, ela tinha dificuldade, era alcoólatra, né? Uma ex-modelo também. Então rolou várias questões. E aí, numa outra ocasião, fomos com um amigo nosso, advogado, e ele falou que isso cabia, né, até um processo, né? E nós retornamos lá bem compostas, né, com roupas bem vestidas. Mas aí quando a gente lembrou que aquele restaurante era aquele que a gente passou aquela situação, a gente já tinha sentado à mesa, mas a gente se retirou. E aí o maître veio perguntar por que a gente está se retirando e tal. E a gente falou, não, porque aí ele falou, minhas clientes já sofreram um preconceito regional aqui e elas não se sentiram bem, não querem ficar. E aí a gente, não, vocês podem ficar e comer o que quiser, vocês podem não sei o que, nananã, e a gente não ficou, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas questões. E na época foi muito constrangedor mesmo. Aí você imagina a gente que sofre, tanto a gente que sofre o preconceito, quanto a pessoa que é preconceituosa, né? Que não se dá nem a oportunidade de entender aquela situação. Quantas pessoas são preconceituosas com os negros, né? E a gente não é porque a gente tem bandido branco e negro, entendeu? Tem umas coisas que foram inseridas na mente das pessoas que não condizem, gente, né? Então a gente precisa, tem tanta gente legal, tanto branca quanto negra, indígena, né? Então a gente precisa aprender a conhecer melhor as pessoas, a não julgar as pessoas pela aparência, porque Jesus não faz isso e Deus também não. Porque senão Davi não seria rei, não é verdade? Que eu não vou me adentrar nesse texto, mas se você ler a Bíblia lá, em Samuel, você vai saber que Davi era o largado lá, o improvável, cuidando de ovelhas, e nenhum dos seus irmãos fortões, bonitões, com porte, foram ungidos rei. Mas foi ele. Sabe por quê? Porque Deus escolheu ele para ser rei, porque ele era um adorador. Adorador. E quando somos adoradores, em espírito e em verdade, o Senhor sonda os nossos corações, e ele nos coloca em lugares de honra, né? Nos coloca em lugares de honra. Mesmo a gente sendo pequeno, na nossa pequenez, o Senhor é que exalta. É o Senhor que exalta, é o Senhor que abate. Então, nesta noite, vamos ficar com isso. Exercer o amor de Deus, o mesmo que a gente quer receber dele nas nossas vidas, que a gente exerça com o nosso próximo. Qual preconceito você já enfrentou? Como o amor de Jesus o ajuda a lidar com eles, com esses preconceitos? Existem preconceitos que machucam situações e causam traumas na nossa alma. Às vezes a gente sofreu preconceito por conta do nosso cabelo na infância, às vezes da própria mãe, do próprio pai. E essas coisas ficam na gente. Mas entenda, passe por cima dessas coisas, não vale a pena guardar. A gente precisa fazer diferente. Amém? E nesse momento eu queria estar orando
Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí rapidinho no chat para que eu possa estar orando por você especificamente, tá bom? Porque depois, quando eu fecho meus olhos para orar, eu não olho mais para a telinha, só na hora de finalizar a live, tá? E se você também não quiser se expor, não tem problema. Você pode fazer seu pedido de oração lá no privado. É só você me seguir lá que vai liberar para você mandar uma mensagem para mim, ok? Então, dou-lhe 1, 2, 3. Alguém quer fazer algum pedido de oração? Estou aguardando. Oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui nesta noite, Senhor, de segunda-feira, e queremos declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti, Senhor. O Senhor é o Rei das nossas vidas, é o Senhor que conduz os nossos caminhos, é o Senhor que tem um maior interesse no nosso sucesso. Senhor, guarda nosso corpo, alma e espírito, nos cobre com Teu sangue, Jesus. E nós clamamos a Ti nesta hora, Senhor, que o Senhor venha adentrar no nosso lar, na nossa família, Senhor, trazendo restauração, libertação, trazendo a Tua presença e a paz que excede todo entendimento. Deus, em nome de Jesus, vai dando sabedoria aos pais, aos filhos, as sabedorias do céu, Senhor, para que possamos conduzir a nossa vida da melhor forma possível e entregar para que o Senhor seja o centro de todas as áreas da nossa vida, para que tudo venha se organizar e tomar o seu devido lugar. Que tudo aquilo que nos rouba da Tua presença caia por terra em nome de Jesus. Que possamos ter sede de buscar mais a Tua palavra, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, eu venho clamar a Ti, Senhor, por aquela mãe que perdeu a filha hoje lá em Esplanada, na Bahia, que se suicidou, meu Deus. Que coisa triste, Senhor, 15 anos. Quando uma mãe chora, Senhor, as outras mães choram junto. E eu clamo a Ti, Senhor, que venha, Senhor, confortar o coração desta família. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus e dentre outras que eu não sei, Senhor, mas que Tu sabes. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero também clamar e ministrar cura no corpo, na alma e no espírito daqueles, Senhor, que por um segundinho entraram nessa live. Que o Senhor venha estar trazendo cura para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Beijo no seu coração. Segue lá. Tem um monte de live baixada lá para você assistir com a palavra. Beijinho.